conhece a história dos pescadores que não pescavam peixes? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, existiam 3 pescadores que moravam em Israel: Pedro, Tiago e João. Eles costumavam pescar no Mar da Galileia. Na verdade, o conhecido Mar da Galileia é um grande lago de água doce que também tinha o nome de Lago de Genezaré. Ele era e ainda é o maior lago do país. Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago para pescar alguns peixes, como sempre faziam todos os dias. Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha. Eles jogavam as redes, mas elas voltavam vazias. Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe. Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes. Jogaram as redes de um lado, depois de outro, depois mudaram de lugar de novo, jogaram as redes em todas as direções e nada de peixes. As horas foram passando e os pescadores seguiram a madrugada inteira jogando suas redes de um lado para o outro, sem conseguir pescar nenhum peixinho sequer. Os pescadores estavam ficando preocupados, pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias. As horas foram passando e, por mais que se esforçassem, não conseguiam pescar nada. As redes voltavam sempre vazias. O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias e foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu. Quando amanheceu, os pescadores exaustos levaram seus barcos para a beira do lago e, inconsoláveis, lavavam suas redes em silêncio. Foi quando ouviram uma voz chamando: "Ei, pescadores, será que eu posso usar o seu barco por alguns minutos?" Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando e viu que havia uma multidão perto dali, aguardando pelos ensinos de seu mestre, que disse: "Tem muita gente e está difícil conseguir que todos me ouçam. Pensei em subir no barco e você o afastar um pouco da margem para que as pessoas possam me ouvir melhor. O que acha?" Prontamente Pedro o atendeu. Quando concluiu sua mensagem, o mestre voltou a Pedro e disse: "Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos e joguem as redes." E Pedro respondeu: "Olha, mestre, nós já fomos lá. Na verdade, já fomos em todos os cantos desse lago. Jogamos as redes em todas as direções. Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada. Mas tudo bem, você está falando, então nós vamos lá de novo." Pedro, Tiago e João entraram novamente em seus barcos e foram até onde o mestre havia falado. Quando jogaram suas redes, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles mal conseguiam puxar as redes de volta. Tinha tanto peixe, que quase afundaram o barco. Aqueles pescadores ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Pedro correu para os pés daquele mestre e prostrou-se e disse: "Mestre, eu sou um pecador, não mereço tanta bondade." E foi nesse momento que o mestre se revelou: "Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens." E imediatamente Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário! Mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você.
Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e dizer para ele assim: Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo, assim como Pedro, Tiago e João. Aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém! Que legal! Agora você pertence a Jesus e Ele vai estar o tempo todo ao seu lado. Você sabia que Jesus alimentou uma multidão só com 2 peixes e um pouquinho de pão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muito tempo atrás, Jesus andava sobre a terra e por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós. Sentia tristeza, alegria, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão quando recebeu uma notícia muito triste. Um grande amigo seu havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado bem chateado. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas, orou por elas e as curou de suas doenças. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles. Ao que eles responderam: Mas, mestre, aqui tem mais de 5.000 pessoas e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E agora? 5 pães e 2 peixinhos parece suficiente para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Vamos ver o que aconteceu. Então, os discípulos entregaram a Jesus tudo o que tinham. Ele pediu às pessoas que se assentassem, pegou aquele alimento, deu graças a Deus e entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, mas eles simplesmente não acabavam. Até que todas aquelas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. E o mais impressionante é que os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Jesus multiplicou aquela comida para que todos pudessem se alimentar antes de voltar para casa. É assim que Jesus cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades e, na maioria das vezes, nos dá muito mais do que precisamos. Mas você observou o que Jesus fez quando recebeu aquele alimento? Ele deu graças a Deus. Interessante, né? Aquele alimento não era suficiente para o que ele precisava, mas mesmo assim, ele agradeceu. E ali, o milagre aconteceu. Jesus nos ensina a ser gratos a Deus em todas as situações e a entregar a Ele em oração tudo o que fazemos, porque Ele cuida de nós. Que tal expressar sua gratidão a Deus hoje por algo que Ele fez por você? Lembra daquele café da manhã gostoso, da cama confortável que você tem para dormir, do beijinho da mamãe, do abraço do papai, as brincadeiras com os amigos? São tantos motivos para agradecer.
Onde você estiver agora, pare por um momento e agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você. Com certeza, Ele vai ficar muito feliz em te ouvir. Será que é possível andar sobre a água? Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram da história que contamos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, essa história que vamos contar hoje se passa logo após Jesus fazer esse lindo milagre. Se ainda não assistiu, pega o link que deixamos na descrição e corre lá para ver. Bem, agora que você já assistiu a história da multiplicação, vamos começar. A história de hoje começa assim que Jesus despediu a multidão, a quem alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele já estava cansado e ainda triste pela morte de seu grande amigo João Batista. Então, ele pediu aos discípulos que atravessassem o lago de barco, enquanto ele se retirava para um tempo de oração. No meio da noite, o barco com os discípulos já estava bem afastado da margem, quando Jesus resolve se juntar a eles. Naquela noite fria, o vento fazia com que as ondas batessem e o lago estava bem agitado. Nesse momento, Jesus foi em direção ao barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram morrendo de medo. Eles acharam que ele fosse um fantasma. Ué, mas fantasmas não existem. Ai, ai. Mas eles gritaram de medo. E Jesus falou: Ei, sou eu. Não precisam ter medo. Ah, mas Pedro era ousado. Ele disse: Senhor, se é você mesmo, me manda ir até você sobre as águas também. Venha, disse ele. E Pedro foi. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro também estava andando sobre as águas. Ele foi indo na direção de Jesus, quando de repente seu olhar se desviou e ele percebeu que as águas estavam agitadas pelo vento. E adivinhem só, Pedro começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou: Senhor, me salva! E Jesus disse a ele: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levou Pedro de volta para o barco e, nesse momento, o vento parou de soprar. E os discípulos disseram: Jesus é mesmo Filho de Deus! Imagine você lá, no mar da Galileia, andando sobre as águas com Jesus. Ah, Pedro deve ter tido uma experiência inesquecível. E nós, aqui, aprendemos uma lição importante. Quando estamos olhando para Jesus, Ele nos leva a experimentar coisas incríveis. Mas, se desviarmos o nosso olhar dele para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, acontece conosco como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, desanimar, entristecer. Nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. O semeador saiu a semear. Conhece essa parábola? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Você se lembra da parábola do filho perdido ensinada por Jesus que contamos aqui no grande livro? Então, lá nós aprendemos que parábolas são histórias ilustrativas que Jesus usava para ensinar um princípio ou verdade. Hoje nós ouviremos uma outra parábola que Jesus ensinou. Tudo começou assim. Jesus estava sentado na beira do mar quando a multidão começou a se aglomerar ao redor dele.
Seus ensinos eram tão fantásticos que onde ele estivesse, as pessoas se achegavam para ouvi-lo. Ele começou mais ou menos assim: o semeador saiu a semear. Quando ele lançou as sementes, uma parte delas caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram essas sementes. Uma outra parte das sementes caiu em terreno pedregoso, onde não tinha muita terra, e elas brotaram rápido, porque a terra não era muito profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E ainda uma outra parte das sementes caiu em uma terra boa e fértil. Essas sementes brotaram, as plantas cresceram e deram muitos frutos. Os discípulos ficaram um pouco confusos com o significado daquela parábola e questionaram ao mestre: Senhor, por que você ensina por meio de parábolas? E Jesus respondeu: o coração de algumas pessoas ainda está muito longe de Deus. Por isso, elas não conseguem compreender o que eu falo. O profeta Isaías anunciou: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Mas os olhos de vocês já foram abertos, e por isso, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e felizes os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, Jesus explicou o significado daquela parábola. As primeiras sementes que caíram à beira do caminho são como as pessoas que ouvem a minha mensagem e não a entendem. O maligno vem e, assim como aquelas aves, arranca o que foi semeado em seu coração. Aquelas sementes que caíram em terreno pedregoso são como as pessoas que recebem a minha mensagem com alegria, mas não têm raiz dentro delas. Ela permanece por pouco tempo. Assim, quando essa pessoa passa por alguma dificuldade ou problema, ela logo abandona a palavra de Deus. As sementes que caíram entre os espinhos são como as pessoas que recebem a mensagem, mas dão mais importância para as coisas deste mundo do que para as coisas de Deus. Assim, elas ficam sufocadas pelas preocupações dessa vida e acabam se tornando infrutíferas. Já as sementes que caíram em terra boa e fértil são como aqueles que ouvem a palavra de Deus e a entendem, e ao colocá-la em prática, geram muito fruto. Jesus está hoje plantando uma sementinha em seu coração através dessa parábola. Que tal cuidar dela e tornar o seu coração uma terra fértil para essa semente? Assim, você poderá se tornar como uma árvore frutífera para Deus, gerando frutos como amor, alegria, paz, bondade e tantos outros. Vamos frutificar? Você já ouviu falar no maior mestre que já existiu na história? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Quando Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar, Ele também desejava que Jesus nos ensinasse sobre as coisas de Deus. E Jesus fez isso muito bem. Seus discípulos o chamavam de mestre, porque ele era mesmo como um professor para eles, ensinando em todo o tempo que estavam juntos. Não era como na escola, que temos aquele horário de aula e quando bate o sinal, acabou. Com Jesus era diferente. Jesus ensinava fazendo as tarefas comuns do dia a dia, trazendo Deus para dentro da vida das pessoas. Quando lemos os evangelhos, podemos perceber que onde quer que Jesus estava, as pessoas começavam a chegar perto para ouvir seus ensinos. E o que ele falava era tão extraordinário que cada vez chegavam mais pessoas, formando uma multidão ao seu redor. Era interessante que Jesus ensinava usando ilustrações, também chamadas de parábolas. Dessa forma, a palavra de Deus se tornava mais simples e prática. Por exemplo, quando Jesus ensinou a parábola do semeador, estava falando sobre algo que era comum para aquelas pessoas. Plantar sementes fazia parte do dia a dia delas. Todo mundo plantava.
Era como se Jesus viesse hoje e contasse a parábola do aplicativo ou a história do youtuber que tinha poucos likes. Faria muito sentido pra gente, não é verdade? Mas tinha algo a mais nas palavras de Jesus. Os mestres da lei de sua época ficavam impressionados com seus ensinos, sendo que eles eram muito mais experientes e estudiosos do que ele. Por que será então? Havia uma grande diferença em Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é um com Deus, então ele é o próprio Deus em forma de ser humano. E por ser Deus, Jesus ensinava com autoridade. Você sabe o que isso significa? Significa que a mensagem de Jesus transformava a vida das pessoas. Quando Jesus falava, o poder de Deus estava em suas palavras e as pessoas eram tocadas por elas e se arrependiam de seus erros e eram perdoadas. Isso mudava a vida delas para sempre. Jesus nunca foi professor de escola e nem de faculdade, mas sem dúvida foi o maior mestre que já existiu na história. O que ele ensinou revolucionou a vida das pessoas de sua época e desde então vem revolucionando a vida de todos os que recebem a sua maravilhosa mensagem. E você? O que aprendeu com Jesus hoje? Que tal ouvir uma de suas histórias e ter sua vida transformada por ela? Deixamos aqui na descrição algumas histórias de Jesus que vão te surpreender. E toda semana chega novidade aqui. Então, aproveita e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história de um encontro transformador em um poço de Samaria? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos caminhavam muito, passando por diversas cidades, sempre ensinando e curando as pessoas. Um certo dia, eles estavam saindo da Judeia e indo para Galileia, e nesse trajeto precisaram passar por um país chamado Samaria. Os habitantes de Samaria, chamados de samaritanos, não gostavam dos judeus. E como Jesus e seus discípulos eram judeus, seriam tanto quanto perigoso para eles estarem ali. Quando era perto do meio-dia, Jesus e seus discípulos pararam em um poço para tomar água. E Jesus pediu a seus discípulos que fossem a um vilarejo próximo para comprar comida. Logo depois que eles saíram, chegou uma mulher samaritana que veio buscar água naquele poço. Então Jesus disse a ela: "Pode me dar um pouco de água?" E ela respondeu: "Como o Senhor, sendo um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana?" E Jesus deu a ela uma resposta surpreendente: "Se você soubesse quem eu sou, você é que estaria me pedindo água, e eu te daria água viva." Mas ela ainda não tinha entendido sobre o que Jesus estava falando. Então ela respondeu: "O Senhor nem tem um balde como o meu para tirar água desse poço fundo. Como vai encontrar essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço há tantos anos atrás?" E Jesus explicou a ela assim: "Quem beber da água desse poço, depois de um tempo terá sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E mais, essa pessoa se tornará uma fonte de águas que nunca param de jorrar." Aquela mulher ficou maravilhada com o que a tal água viva poderia fazer. Então, ela pediu a Jesus que desse a ela essa água, porque ela não queria mais voltar todos os dias para pegar água naquele poço. Então, Jesus pediu que ela fosse chamar seu marido. Nesse momento, seu semblante se entristeceu e ela disse a Jesus: "Não tenho marido." E ele disse: "Isso mesmo, você não tem marido, porque já teve 5, e esse com quem você vive agora também não é seu marido."
Ao que ela respondeu: vejo que você é profeta. Você nem me conhece e já sabe tanto sobre mim. Aqui onde nós estamos, nesse monte, nossos antepassados adoravam a Deus. Mas vocês, judeus, dizem que o certo é adorar em Jerusalém. E Jesus respondeu: vocês, samaritanos, não conhecem o Deus a quem adoram, mas nós o conhecemos. Mas já está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que Deus procura. E ela, ainda um pouco confusa com tudo que Jesus estava dizendo, disse a ele: tudo bem, o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E Jesus deu a ela uma resposta totalmente inesperada. Ele disse: eu sou o Messias, esse a quem você tanto espera. Ela ficou tão maravilhada com aquela notícia que largou seu balde no chão e saiu correndo de volta para sua cidade e começou a falar com todas as pessoas com quem encontrava: venham ver o homem que disse tudo sobre mim. Será que ele é o Messias? E os samaritanos foram atrás dele para ver quem era esse tal homem. E Jesus ensinou ao povo de Samaria durante aquela tarde inteira, e eles ficaram maravilhados com seus ensinos. E quando os discípulos chegaram com a comida, disseram a Jesus: mestre, pare um pouco para comer. E ele respondeu: minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a missão que ele me entregou. Vocês dizem que a colheita será daqui a 4 meses, mas eu digo diferente. Olhem para os campos, eles estão totalmente prontos para a colheita. Você entendeu o que Jesus quis dizer? Ele disse que sua comida é fazer a vontade do Pai. O que isso significa? Pense comigo. Você consegue ficar um dia inteiro sem comer? É difícil, né? Porque a comida é uma necessidade básica. Sem ela, não podemos viver. E Jesus estava dizendo que fazer a vontade de Deus, cumprindo sua missão de ensinar as pessoas sobre Deus, era mais importante até do que a comida. E quando ele disse que os campos estão prontos para a colheita, será que Jesus queria virar agricultor? Claro que não, né? A colheita eram as pessoas para quem Jesus ensinava. Elas estavam prontas para receber a boa notícia da salvação. E naquele dia, muitos samaritanos creram no que Jesus ensinava e se maravilharam tanto com seus ensinos que pediram para ele ficar mais tempo na cidade. E Jesus e seus discípulos ficaram mais 2 dias ali, e muitas pessoas creram na sua palavra e no testemunho da mulher que ele encontrou no poço. Uau! Quantas vidas transformadas! Essa era a missão de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. E antes de partir, ele nos deixou a mesma missão. Você já falou sobre Jesus com alguém hoje? Então não perca essa oportunidade. Lembre-se do que Jesus disse: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você conhece a história da transformação da vida de Saulo? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Depois que os discípulos viram Jesus subir aos céus, ficaram sozinhos, com uma grande comissão: ir pelo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Jesus tinha prometido a eles que deixaria um amigo depois que ele fosse para o Pai. O nome dele é Espírito Santo, e ele chegou no dia de Pentecoste, de uma forma muito surpreendente. Nesse dia, Pedro pregou as palavras de Jesus para uma multidão que se ajuntou a eles naquele lugar. E 3.000 pessoas entregaram sua vida para Jesus. Jesus tinha dado aos discípulos uma missão. Você se lembra?
Isso mesmo! Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Eles estavam pregando, mas não tinham saído de sua cidade ainda. Vamos ver o que aconteceu. Bem, aquelas 3.000 pessoas se juntaram aos discípulos de Jesus. E depois, muitas outras foram se juntando a eles e uma comunidade começou a se formar ali. Era uma comunidade muito interessante. Eles tinham tudo em comum. Cada um que chegava repartia tudo que tinha com os outros. E todos tinham tudo em comum. Eles compartilhavam tudo que tinham. E além de pregar, os discípulos começaram também a curar os enfermos, assim como Jesus tinha falado que seria. Os sinais os estavam seguindo. Mas os chefes dos sacerdotes não estavam gostando nada daquilo. Eles achavam que tinham se livrado de Jesus. Agora vinham seus seguidores e faziam o mesmo que ele fazia. Então eles prenderam Pedro e João e os interrogaram, perguntando: em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? E Pedro, cheio do Espírito Santo, o amigo que Jesus deixou, respondeu com sabedoria: vocês estão nos interrogando por causa de um ato de bondade que fizemos curando um aleijado. Se quiserem mesmo saber, fizemos isso em nome de Jesus, a quem os senhores crucificaram, mas Deus o ressuscitou e é pelo poder dele que fazemos tudo isso. Os chefes dos sacerdotes não tinham o que falar, porque viram que o homem estava mesmo curado. Mas, como tinham medo de que os ensinamentos deles se espalhassem, deu ordens para que eles não pregassem mais na cidade. Opa! Peraí! Mas Jesus mandou que eles pregassem. E agora? E eles responderam: será que devemos obedecer aos homens ou a Deus? Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E depois de mais ameaças, liberaram os discípulos e eles voltaram para a comunidade. Mas isso não durou muito. Os chefes dos sacerdotes ficaram com inveja dos discípulos e mandaram prender todos eles. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Um anjo veio, abriu a porta da prisão e deixou que eles saíssem. Deus estava mesmo com eles. E eles seguiram pregando por toda a cidade. E as palavras de Jesus foram se espalhando por toda parte e a comunidade de cristãos ia crescendo a cada dia. No meio da comunidade existia um homem chamado Estevão, que também pregava e realizava muitos milagres. Os líderes religiosos já estavam tão furiosos com a pregação dos discípulos que contrataram falsas testemunhas para falar mentiras sobre Estevão, fazendo com que ele fosse preso injustamente. E depois de interrogado, fez um lindo discurso falando sobre como Deus sempre enviava seus profetas para anunciar suas palavras ao povo e como eles eram sempre teimosos e não obedeciam, assim como não estavam dando ouvidos às palavras de Jesus que eles pregavam. E por causa disso, os líderes religiosos ficaram furiosos e começaram a apedrejar Estevão. Ele olhou para o céu e disse: Senhor, não considere eles culpados desse pecado. E depois de dizer isso, desfaleceu. Nessa cena terrível, observava de longe um homem chamado Saulo, que era um judeu estudioso, que também era cidadão romano e desprezava os cristãos. Por isso estava ali, concordando com a morte de Estevão.
Depois disso, ele passou a persegui-los ainda mais e levava preso qualquer pessoa que proferisse fé em Jesus, chamadas por ele como os do caminho. E assim, os cristãos começaram a fugir para outras cidades, se espalhando depois para vários lugares do mundo. Interessante! Não era isso que Jesus tinha dito para eles fazerem? A vontade de Deus nunca pode ser frustrada. Mas vamos continuar. Paulo seguia buscando formas de deter cada cristão que encontrasse. Então, ele foi até o sumo sacerdote e pediu a ele cartas para as sinagogas da cidade de Damasco, dizendo que todos os do caminho que forem encontrados serão presos em Jerusalém. E quando estava indo para Damasco levar as cartas, Saulo viu uma forte luz que vinha do céu. E ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é você? E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém virá dizer o que fazer. E os homens que viajavam com Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se então do chão e, abrindo os olhos, não conseguia enxergar nada. Então, os homens o pegaram pela mão e o levaram até a cidade. E por 3 dias, Saulo não podia ver, não comeu e nem bebeu nada. Nesse momento, Deus falou com um discípulo de Jesus que estava em Damasco, chamado Ananias, e disse a ele: vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias que impôs as mãos sobre ele e ele voltou a ver. E Ananias respondeu a ele assim: Senhor, ouvi falar que esse Saulo tem feito muitas coisas terríveis aos seus filhos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor disse a ele: vá. Esse homem foi quem eu escolhi para levar o meu nome entre os gentios e também entre os judeus. Eu vou me revelar a ele em seu sofrimento. E Ananias obedeceu a Deus, e impondo as mãos sobre Saulo, disse a ele: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho me mandou aqui para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver novamente. Ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou suas forças. E dali em diante, Saulo se juntou aos discípulos e logo começou a pregar junto com eles que Jesus é o Filho de Deus. E você se lembra que falamos que Saulo era cidadão romano? Então, como ele pregava também aos romanos, passou a se apresentar a eles com a versão romana de seu nome, que é Paulo. E foi assim que ele passou a ser conhecido entre os gentios. Mas a história de Paulo está só começando. Em breve, mais aventuras chegarão aqui no Grande Livro. Nos vemos lá! Você conhece a história do primeiro milagre que Jesus realizou na Terra? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro!
Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, depois de ser batizado por João Batista e passar pela tentação no deserto. Essas duas histórias você encontra aqui, no grande livro. Deixamos os links delas aqui embaixo na descrição, para você assistir depois. Nessa ocasião, Jesus já tinha chamado alguns discípulos para segui-lo e estava ensinando a eles, mas ainda não tinha realizado nenhum milagre. Eles caminhavam juntos e Jesus ensinava a palavra de Deus a eles o tempo todo. Em tudo o que faziam juntos, Jesus tinha um ensino para trazer. Por isso, chamavam ele de mestre. Um dia, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento que aconteceria em Caná, na Galileia. Maria, mãe de Jesus, também tinha sido convidada. Então, todos eles se encontraram lá. O lugar era lindo. Tudo tinha sido preparado com muita dedicação pelos noivos e suas famílias. Naquela época, as festas de casamento eram bem diferentes das de hoje em dia. A festa de um casamento nos tempos bíblicos durava vários dias. As pessoas comiam, bebiam e dançavam alegremente por mais ou menos uma semana. Era uma baita festança. E aconteceu que durante a festa, Maria, mãe de Jesus, percebeu que o vinho já estava chegando ao fim. E isso seria uma tragédia para as famílias dos noivos. Seria uma enorme vergonha ficar sem o vinho durante o seu casamento. Por isso, Maria foi falar com Jesus e disse: "O vinho está acabando." Mas ele respondeu: "Será que isso é problema nosso? Ainda não chegou a minha hora, não me apresse." Mesmo assim, ela disse aos empregados da festa: "Façam tudo exatamente como ele disser." No local do casamento, havia 6 potes de pedra bem grandes. Cada pote tinha capacidade de armazenar de 80 a 120 litros. Jesus, vendo esses potes, disse aos empregados: "Encham esses potes com água." Eles não entenderam muito bem por que encher com água, já que precisavam de vinho, mas obedeceram e encheram os potes até a boca. Depois de tudo cheio, Jesus disse a eles: "Agora encham as taças e levem uma para o mestre de cerimônias, para que ele prove." E assim eles fizeram. Quando o mestre de cerimônia provou, algo totalmente inesperado aconteceu. Já não era mais água. A água tinha sido transformada em vinho. E não era qualquer vinho. O mestre de cerimônia disse o seguinte: "Normalmente, as pessoas servem o melhor vinho primeiro e depois, mais tarde, quando os convidados já estão satisfeitos, oferecem um vinho inferior. Mas vocês estavam guardando o melhor vinho para o final. Esse vinho é simplesmente esplêndido." Isso significava que Jesus não tinha só transformado água em vinho. Ele tinha transformado aquela água no melhor vinho que já existiu. E a situação que poderia ter causado uma enorme vergonha para os noivos, Jesus transformou em honra. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou entre os homens. Foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre da sua glória. E os discípulos observaram o que ele fez e creram nele.
e aquela festa se transformou em um marco histórico para o cristianismo. Depois disso, Jesus e sua mãe e os seus discípulos voltaram para Cafarnaum e ficaram ali por muitos dias. Que legal! O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, a celebração do começo de uma nova família. Certamente não foi por acaso. A família é uma instituição idealizada por Deus para aperfeiçoamento dos seus filhos. A família é a base da humanidade. Não poderia haver lugar melhor para o primeiro milagre do nosso Salvador. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro!